Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês novamente. Fazia um tempinho que nós não vínhamos. Obrigado pelo Ivo, pela gentileza de ter nos acompanhado. Gente, um assunto que eu vou trazer para vocês. Deixa eu ver o reloginho lá, tal. Nós escrevemos sobre isso já faz alguns 6 meses, mais ou menos. E ele fala de despertar espiritual. Despertar espiritual tem a ver com recados, situações, posições, coisas que acontecem conosco que devem nos levar de volta para o nosso caminho. Saber que nós viemos aqui como espíritos em evolução e temos uma missão a ser cumprida. Todos nós temos. Eu tenho e cada um aqui dentro tem também. Lembrando que aos olhos de Deus, desde o mais simples faxineiro até o presidente da República, não faz a menor diferença. Todos têm uma missão a ser cumprida. Cumpra a sua, do melhor jeito que puderes. É isso que nós estamos aqui para isso. E esses recados ajudam-nos a voltar para o caminho, porque o mundo material ele é muito sedutor. Compreende? Ele rouba de nós uma série de situações que às vezes passam despercebidas. Não é isso? Vamos lá, vamos andar um pouquinho. Aqui o gentil convite, né? Agradecimentos à casa, né? Como eu falei para vocês, esse é o momento em que normalmente ele não é agradável, porque ele traz sofrimento. Ele traz uma situação que leva ao desespero, mas às vezes é isso que esse espírito precisa para ele sair daquela situação ao qual ele está. Ou pensando muito em dinheiro, ou pensando muito em uma série de posições e relações que eu já vou adiantar para vocês. Bom, uma pergunta que às vezes nos grupos virtuais nós recebemos e é comum. Olha, o mundo espiritual é o que André Luiz fala que é o mundo de verdade. Então, deixa eu entender melhor como isso funciona. Gente, não precisa nem decorar. O livro dos Espíritos ele é muito lógico. Não foi por acaso que os nossos mentores do mundo espiritual, né, sob a soberania, direção de Jesus, destinou a um pedagogo a sua codificação. Então, ele tem uma sequência muito lógica, fácil. O que é que eu diga para vocês? Rapidamente, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira delas diz respeito aonde? A origem de tudo. Então, é uma parte do livro que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vai falar de fluidos, da criação dos mundos, das circunstâncias pelas quais nós chegamos até aqui. Vai falar do mundo espiritual, que vai ser abordado num capítulo posterior de uma maneira específica. A segunda parte do livro dos Espíritos fala do mundo de verdade. É esse aqui. Jesus diz, meu reino não é desse mundo. Ele fala, ele dá o recado, não é aqui. Nós viemos aqui passar um pedacinho da nossa existência. E mesmo assim a gente aproveita para fazer o que pode. E alguns até para fazer o que não pode. Essa é a dificuldade. Nós vamos estar falando sobre isso. A terceira parte do livro dos Espíritos, que do ponto de vista jurídico seria a melhor delas, porque ela é a Constituição ao qual todas as leis de nós estamos subordinados. Ela é a mesma de um lado e do outro. Guardam apenas algumas considerações em relação se estamos encarnados e o planeta que estamos. Só isso. Então, a primeira parte nós já falamos, a segunda parte é o mundo de verdade, é o mundo espiritual. A terceira parte fala das leis morais, de 10 a 12, conforme a edição. E a última parte da relação entre as duas. Pronto. O livro dos Espíritos é isso. Das suas 1018 perguntas, vocês vão encontrar esse tipo de situação. É lógico que tem mais coisa para falar, mas eu tenho que ser breve, para vocês não me tolerarem até meio-dia aqui. Vamos andar. Bom, sempre tem alguém a estudar, então eu acho correto sempre publicar, colocar de onde nós tiramos isso, né, gente? Fonte de pesquisa, quem está estudando, sabe de onde que ele tirou isso? Como funciona isso, né?
Então está aqui, ó. A Revista de Estudos Psicológicos é muito boa, de 1860 a 1069, principalmente a de 1863, recomendo. Quem tiver a fim de estudar, vocês vão encontrar bastante coisa nessa situação. A Gênesis 22 e 23, o céu e o inferno, o livro dos Espíritos eu já mencionei, alguma coisa bem rapidamente. A Gênesis, o que é o Espiritismo, do seu capítulo 3º, é um livro que pouca gente menciona. Mas, por exemplo, nós temos uma ex-aluna nossa que passou num concurso para ser docente na Federal do Mato Grosso, salvo o melhor juízo. Então ela está levando, veja a responsabilidade que tem isso, porque ela está levando o conhecimento que aprendeu conosco, para um monte de gente que nós nem conhecemos. É importante, Então tu te preocupes em oferecer o melhor de ti, para os teus filhos, para o ambiente de trabalho, para a tua escola, porque eles vão levar isso que nem passarinho que leva para o mundo, sabe? Antes de vir para cá, a minha mulher ela tem o hábito de colocar comida para o passarinho no inverno, porque falta. Então ela pega um mamão, alguma coisinha assim, põe lá fora e eles vão tudo lá comer. E antes de vir para cá eu fiz isso, mas eu não fazia isso. Isso eu aprendi com ela. Então vai uma primeira lição aí. Nós temos convivências uns com os outros para a gente aprender o que o outro faz de bom. Convivência serve para isso também. Não só para apontar defeito, que é o comum, que acontece, né? Já que defeito todo mundo tem. Vamos andar. Olha só, a espiritualidade não resolve problemas. A espiritualidade nos capacita a resolver problemas. Aliás, esse é uma conversa que tivemos agora há pouco, um motivo pelo qual Kardec é chamado de o Consolador. Porque, e onde é que saiu essa frase? Capítulo 23, Evangelho de João. Vocês não vão encontrar no Ruais menorzinho, vão encontrar no Ruais grande a definição do Paráclito, porque Jesus diz para os apóstolos, quando percebe que o seu fim terreno se aproximava, a necessidade após um profundo silêncio. Se eu não for o Paráclito, vou falar bem devagar, né, proparoxítona, para que dê para a gente poder entender. Não virá, e este trará a continuidade. Está escrito. Então, muitos, particularmente de outras religiões, dizem, por que vocês Kardec? Por que Kardec? De onde vocês tiraram Kardec? Para nós, Kardec é isso mesmo. Kardec é uma continuidade dos ensinamentos de Jesus. Está lá no capítulo 23, Evangelho de João. Muito bem. Vamos andar. Esse é um slide que ele é utilizado em medicina. É um slide que eu tirei de lá, porque a gente faz algumas palestras nesse sentido também. Ele nada tem a ver com o espiritismo e tem tudo a ver com o espiritismo. Porque nada tem a ver, porque vocês não vão encontrar aqui palavras como reencarnação, por exemplo, por razões óbvias. Não é para ter. Sensação de vazio, busca de algo maior, questionamento, aumento da empatia, compaixão, intuição, mudança de percepção a respeito da vida. Bom, espera um pouquinho. Começasse a falar cerca de 10 minutos atrás, às 9h10, que o mundo de verdade é o mundo espiritual. Se o mundo espiritual é o mundo de verdade, eu tenho que vir aqui, por que a gente não resolve tudo isso do lado de lá, hein? Para que vir aqui? É uma pergunta boa, né? Por quê? Não é isso? A gente não vai voltar para lá? Não fica um período de tempo curto? Por que tem que vir aqui? Porque esse é um plano denso, pesado, recheado de imperfeições. Então, significa que os espíritos que aqui vêm, eu e vocês, temos que passar por experiências que têm muito a ver com o aspecto material. E é exatamente aí que nós escorregamos. E o que seria material? Vamos lá, fácil. Vamos lá, espírito faz sexo? Não, espírito não faz sexo. Agora, o ser humano que faz sexo tem muito problema com sexo. Monte. Infidelidade conjugal, amante, aborto, filho espúrio, doença sexualmente transmissível, para lembrar de cabeça uma meia dúzia. E muitos espíritos escorregam ali.
E ali eles vão encontrar suas maiores dificuldades. Compreende? Mas não precisa só em relação a isso, não. Quer outro exemplo? Espírito precisa almoçar ou jantar? Também não. Agora, vamos lá, nós estamos encarnados. E quando eu tenho alguma paciente que é espírita, acontece, tem até um bocado, e ela tem com alguma dificuldade, com obesidade, alguma coisa assim, e eu digo a ela, espírito não come, mas o espírito não precisa passar do segundo pedaço de lasanha. Ela fala, doutor, que maldade comigo. Eu não sei, pense nisso. Ou seja, porque isso também é material. Então, quando nós não sabemos nos alimentar adequadamente, fazer os seus exercícios, André Luiz, gente, né? Evolução em 2 mundos, nós estamos encarnados. Isso é o que vocês têm hoje para ver na atual encarnação. Paciência. Mas é o que tem. Então, é um corpo que vai voltar para a Terra, mas ele tem que ser cuidado. E de vocês também. Quer dizer que eu não posso beber tudo que eu quero? Não recomendo. Mas se eu tiver vontade de comer uma metade de uma pizza? Pois é, também não recomendo. Porque o espírita vai no sentido da moderação. E é importante, exatamente por isso que nós temos um espírito que precisa de um corpo físico. Porque nós não sabemos lidar com isso. Se a lasanha está boa, ele quer comer metade da lasanha. E se comer depois das 10 horas da noite, vira que nem um rocambole à noite. Dormir lá 3 horas da manhã. Principalmente os mais velhos, cá para nós. Que nada mais é do que um recado do teu corpo físico. Não faça isso comigo. Ou seja, cuide do ponto de vista físico e espiritual de você mesmo. Ficou claro, então? Então, por que é o mundo material? Por que nós estamos aqui? E aonde nós vamos escorregar? Porque da falta de alimentação adequada e exercícios, diabetes, pressão alta, gota úrica, dislipidemia, para lembrar rapidamente umas 3 ou 4, que garantidamente aqui na sala tem um monte. Um monte, porque isso é estatístico. E nós não somos melhor que os outros. Pronto. Quer dizer que o espírita não? Claro que não. Claro que não. Somos até mais cobrados, porque tu tem mais conhecimento. O espiritismo tem uma máxima muito bonita, porque muito será dado a quem muito foi oferecido. Ué, se tu tem mais conhecimento, tu tem obrigação de saber, ué, não é? Eu também. Então, à medida que nós vamos colocando os nossos conhecimentos em prática, esse tipo de situação vai se desenvolvendo de uma maneira melhor. Não quer dizer mais adequada, porque é exatamente aí que o sofrimento vai começar a acontecer. Porque imagine a quantidade de pessoas obesas que eu atendo. Você acha que não dá sofrimento? Dá, é muito. É muito. Bullying, não olha no espelho, comportamento sexual inadequado, não controle adequado de suas funções, vamos usar um termo até que mais técnico, funções genésicas ou básicas. Está lá no livro dos médiuns. Né? Ou seja, que é necessário, está no corpo físico, tem uma função determinada, mas ele não deve ser exclusivamente para isso. Então, lamentavelmente, as pessoas se comportam de uma forma ao qual não foram destinadas para isso. Eu vou dar um exemplo. Tenho 2 filhas. E uma delas, um amigo delas, eu vim de São Paulo ontem, só para falar para vocês. Eu estava lá, já tinha que vir há um tempão, vou contar isso daqui a pouco. E em uma reunião, em um restaurante, o rapaz levanta a blusa assim, tuc, dá uma picadinha. Falei, desculpe, o que é isso? Ozempic. Medicação para... é? Sim. Eu falei, mas por que você vai fazer isso? Estou a fim de tomar mais uns 2 chopp e comer um pouco mais. Véio. Pode isso, Arnaldo? É para isso que serve? Quer dizer que o remédio é para mim exagerar mais? Ora, eu tenho uma senhora fortinha, paciente antiga, e eu aumentei a medicação dela faz umas 3 semanas. E eu falei para ela assim, olha, a senhora está pertinho de se tornar diabética.
E a senhora não gostaria de tentar fazer uma dieta, dar uma melhorada? Eu já falei isso para a senhora umas 50 vezes. Desculpe a sinceridade, eu vou ter que repetir. Eu falo assim, porque a senhora vai ter que tomar mais um remédio. Ela fala, mas eu tomo mais um remédio exatamente para continuar comendo o que eu gosto. Gente, vamos combinar. Vamos combinar. Não estamos no caminho inverso. Então eu disse para ela assim, ó, a senhora é uma empresária, uma mulher de sucesso, tem uma família linda, não está na hora de aproveitar? Tá, né? Então deixa eu entender. A senhora vai a São Paulo, eu também vou bastante. Se a senhora pegar o seu carro e ir sem cinto de segurança a 80 km por hora, tem chance de alguém bater na senhora? Ah, tem, né, Frei? Mas a chance é menor. É. E por que a senhora tira o cinto? Ela ficou olhando para mim e falou, doutor, não faça isso comigo. Quando nós deixamos de cuidar de nós mesmos, nós tiramos o cinto de segurança. É você que põe, não é o outro que precisa colocar o cinto de segurança. É você. Não é assim? Pega lá, tuc. É para proteger você. Está ao seu lado. Serve para isso. Ele não tem outra função. Mas mesmo assim tem gente que não põe o cinto. Não põe o cinto quando exagera no sexo. Não põe o cinto quando exagera no alimento. Não põe o cinto quando não enxerga que a sua função enquanto encarnado é domar os seus instintos materiais. Que é por isso que ela veio aqui. Exatamente por isso. Então, o motivo da nossa modesta exposição da manhã de hoje é isso. Porque quando nós estamos nos desviando muito do caminho, alguma coisa vai acontecer de ruim, que tem uma finalidade boa. Deus não põe nada nesse mundo para te prejudicar. Não há castigo aos olhos evolutivos da doutrina espírita. Nenhum. Nada. Há consequências. Claro. E ainda bem que existem. Para que nós nos posicionemos e voltamos. Oh, deixa eu voltar para o meio. É aqui, então deixa eu tentar vir aqui de novo. É para isso que serve. Não tem uma finalidade punitiva. Tem uma finalidade educativa. Vamos lá. Então, vamos continuar. Perda de emprego, perspectivas em saúde ocupacional, medicina do trabalho, isso é muito comum. É a segunda causa de depressão em relação à perda de emprego. Perda de entes queridos, doença, vício, tabagismo, dependência química, ambiente nocivo, família. Não, família não tem briga. Será? Será? Tem é muita. Tem é muita. Não, mas o bem material fica aqui. Então por que tem briga por herança? Ou não tem? Tem, né? Se vai ficar aqui embaixo, vai brigar pelo quê? Ah, mas é meu por direito. Sim, mas deixa eu entender. Não tem limite isso, não? Precisa ficar sem olhar na cara do outro? Ah, doutor, aí fica mais complicado, né? Pois é. Nós temos que... Não há comportamento nosso que resista a uma filosofia espírita bem colocada. Uma frase boa. Não há. Pode prestar atenção que ela encontra a raiz nisso. Então, quando tu vem aqui num domingo de manhã, tu não está perdendo tempo, tu está ganhando tempo. Porque o teu tempo é curto. O meu também. Num instantinho a gente está embora daqui. Então, é bom que alguém te lembre. Porque se alguém não te lembra, a doença te lembra. O problema te lembra. A briga te lembra. O sofrimento te lembra. Essa é a verdade. A diferença de quem vem aqui é que ele pode escolher o professor. Oh, frase boa de novo. Vou mandar. Esse é um slide que é utilizado muito em oncologia. Nem espírita é, na verdade. E no final das contas acaba sendo, tudo tem a ver conosco. Ou seja, então uma paciente com câncer de mama, por exemplo. Primeira vez, negação. Por que comigo? Não, eu acho que... Depois, fica brava. Fica brava. Eu não sei se eu contei aqui, mas eu atendi uma senhora uma vez, que deve ter, sei lá, alguns anos isso, e ela veio para fazer uma cirurgia de mama. Foi fazer uma plástica de mama, não foi fazer uma...
Eu tenho que examinar, fui examinar. Na hora que eu examinei a mama direita, assim, tinha um nódulo grande. Falei, minha senhora, a senhora se examina de vez em quando, em frente a um espelho, no banho, não sei. Acompanha com alguém, com algum colega? Não, acho que faz muito tempo. Então, mas a senhora precisa. E eu falei isso para ela, e ela foi embora, e ela sumiu. Ela voltou uns 6 meses depois. Operada por outra pessoa em outro lugar, o que para nós também não faz diferença. Veja bem, para nós é importante, na raiz médica, é o paciente estar bem, comigo ou com outro. Portanto, ela está bem, está contente, escolheu quem queria, está valendo. Tudo bem. Agora eu falei, o que aconteceu? Aquele dia, doutor, eu cheguei na minha casa e eu quebrei tudo. Mulher, mas tudo. Fui quebrando tudo que eu via, porque eu não aceitei aquilo que o senhor falou para mim. Não aceitei aquilo. Falei, mas a senhora tinha só que investigar, fazer um exame, como várias mulheres fazem, até homem faz, inclusive, que é uma conversa boa. E ela disse assim, eu descobri, realmente era um câncer, fui operada, e hoje eu estou vindo agradecer ao senhor. Então, ela foi me agradecer, não foi operada por mim, mas foi avisada por mim. Ajudou ou piorou? Ajudou. Ajudou. E isso está dentro disso aqui, né, desse quadro. Ou seja, então ela passou aqui, porque comigo, aí a raiva, aí depois a negociação, que tem muita gente que faz isso, fala, bom, espera um pouco, então Deus me mandou esse castigo, esse é o termo que muita gente usa, então agora eu vou, espera aí que eu vou rezar 10 Padre Nosso, 10 Ave Maria, ou então agora eu vou... É a negociação, como se a espiritualidade fosse um balcão de negócios. Aí nós voltamos 700 anos no processo evolutivo da humanidade, voltamos para o século XII e XIII, na Idade Média, onde eram-se trocadas as indulgências pelos favores, no mundo espiritual. Quem já teve a chance de visitar algumas igrejas, Ouro Preto, Bahia, tem no Rio também, vocês vão ver que quanto mais perto o túmulo, se enterrava dentro da igreja. Logicamente não tinha lugar para todo mundo, o pessoal mais abastado comprava o lugar, e quanto mais perto do altar, mais perto do céu tu estavas. Um raciocínio antigo. Estamos criticando? Não. História não tem crítica. História é constatação de algo que pode ser melhorado. Ponto. Não precisa sair derrubando estátua, na minha forma de ver. Porque nós também já fomos assim. Não somos melhorzões, não, bons, não, nem de longe. Então, a história é olhar você mesmo como era 10, 20 ou 30 anos atrás. Será que ia estar aqui dentro? Às vezes não. Será que ia estar dentro desse lugar? Perdendo um domingo de manhã? Falando de espiritismo? Às vezes não. Olha só. Então, isso acontece conosco. Nós não somos melhores do que os outros. Não é? Muito bem. Até chegar à fase da depressão, é uma grande causa de depressão, e por último a aceitação. Sócrates, Templo de Delfos, 434 anos antes de Cristo, já dizia, só sei que nada sei. Lógico que aqui cabe uma palestra em cada tema do que eu estou falando para vocês, não vou entrar nisso. Aliás, eu sou um grande admirador, é um dos que prefacia o Livro dos Espíritos. É um deles. Não por acaso, obviamente. Vamos andar. Compreensão do sofrimento ou perda, é isso que vai te trazer, vai te levar em algum momento a fazer isso. Por quê? Comigo. Por quê? Com a minha família. Por quê que está ruim? Por quê que eu estou sofrendo? Isso vai acontecer. Práticas espirituais, meditação, observe que isso não é um slide espírita. Meditação, entenda-se concentração, até reunião mediúnica, yoga, orações. Orações é um telefone com Deus que muito pouca gente usa. Ou fazem uma oração do ponto de vista mecânico, mais comum em outras religiões. Uma que eu visitei a convite e eles colocavam 2 meninos lá, uma menina, e falavam, reza aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Eu falei, olhei aquilo, falei, por que isso? Para ver quem acaba mais depressa. Tá. Observem que não é nem de longe o sentido da oração. Então, eu saí criticando isso? Claro que não. Reservadamente no café, alguém me pergunta, lá no centro espírita é assim? Falei, não. Reza-se até bem devagar, e inclusive não precisa nem ser essa.
Pode ser qualquer uma, desde que feita com calma, com tranquilidade, realmente voltada de maneira não automática para Deus e para aquilo que te quer bem. Mas isso é um processo evolutivo. Não saia criticando o outro. Seja cuidadoso para não dar pedrada em ninguém. Nós não estamos aqui para isso. Porque nós também temos defeitos e coisas a serem desbastadas. Não é isso? Livros, conversas, ensinamentos. Obviamente... Opa, fiz bobagem aqui. Bom, e essa pergunta, será que estou no caminho certo? Porque isso vai acontecer. Estou andando certo? Porque quando acontece alguma coisa de errado, você tem uma pergunta. Eu gosto demais da minha sogra, mas ela é bem primitiva, assim, quando eu converso com ela. Por que Deus mandou esse castigo para mim? Não, não é assim. Não é castigo, não, isso é castigo. Isso aí não... Porque se eu for bonzinho, não vai acontecer isso. A senhora acha que tem alguém bonzinho aqui embaixo? Ela fala, lógico que tem um monte. Então eu percebo que é hora de eu parar por ali, e sugiro que façam. E vai fazer o quê? Não, vamos comer um pão de queijo. Ela faz um pão de queijo excelente. Quero brigar com alguém que faz pão de queijo? Não é certo? Então, e daí depois trocamos de assunto, porque tu tem que enxergar até onde dá para o assunto caminhar com tranquilidade e equilíbrio. Dali para frente, não vai ter. E tu tem que enxergar isso. A conversa sempre fica do lado da carruagem do cavalo que anda mais devagar, não que anda mais depressa. Porque o que ele sabe mais se adequa ao outro, não o inverso. Percebe? Então, se alguém vai brigar com você, achar ruim, se tu tem mais conhecimento, seja você o motor. Ah, você vai falar alto comigo? Não, então não tem conversa. Não. Outro dia a gente conversa e vai falar de outro assunto. Vai falar alto comigo, brigar comigo? Não, assim não. Nós vamos falar em voz baixa. De maneira educada. Se der. Se não der, não tem conversa. Ou seja, é você que coloca o andar na frente. É até aqui, é até ali, chega perto de mim, não chega perto de mim, fala longe de mim, fala perto. É você. Você faz isso. Não é para negar tudo, só se nega aquilo que não tem diálogo. Não é? É possível e fácil? Claro que não. Por isso que nós estamos aqui. Eu raramente peço para alguém guardar uma frase, mas essa ela é de uma beleza incrível. Se você não se curar do que te feriu, vai sangrar em quem não te cortou. Vou falar de novo. Desse lado. Se você não se curar do que te feriu, vai sangrar em quem não te cortou. Vou falar de novo, agora do meio. Se você não se curar do que te feriu, vai sangrar em quem não te cortou. O que tem espiritismo a ver com isso? Tem tudo, chama-se reforma íntima. Percebe? Alguém te ofendeu, te atacou, te xingou, não te tratou bem. Resolva isso. Porque senão falar, eu guardei isso. Aí chega em casa, encontra com a primeira pessoa e solta a metralhadora. Ah, mas eu preciso falar com alguém. Menina, tenta resolver você. Ah, mas eu preciso de ajuda. Ok, para isso existe psiquiatra, para isso existe centro espírita, para isso existe atendimento fraterno. E que bom que tu reconhece isso. Pode vir, está tudo certo. Compreende? O que não é possível é você não dizer o que precisa ser dito, de maneira educada, e se não é possível, não faça mesmo. E guardar isso te fazendo mal. E aí passa por uma terceira pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Será que isso acontece muito? Demais, gente, mas demais. Então, isso, o problema disso, mas ele não deveria ter feito isso comigo. Ela não podia ter falado isso. Pois é, mas falou. Pois é, mas fez. E isso está ao alcance dele, dela, livre-arbítrio. Quer dizer que eu posso fazer tudo o que eu quero? Pode. E aguente as consequências, não é? Você e quem te atacou. Porque não tenha dúvida de que quem planta vento colhe. Claro. Claro. Não tem milagre. Tu tenha confiança em Deus e nas leis divinas. E não deseje isso, por favor. É diferente uma coisa de outra.
Ele vai ver, aqui se faz, aqui se paga. Não faça isso. Não cultive o ódio. Não, as leis divinas vão resolver isso para você. Tenha confiança em Deus, ué. Tenha confiança nas leis divinas. Precisa ser espírita para isso? Claro que não. Claro que não. Deixe que tudo vai se encaixar. Com você, sem você e às vezes apesar de você. Porque daí a gente quer brigar, e quer colocar para fora, e quer ir não sei aonde, e fica doente, e toma remédio. Na verdade, tudo isso pode ser necessário, mas ele tem que ser trabalhado, né? Nós temos que tentar enxergar onde está o problema e fazer a nossa parte. Vamos andar. Bom, isso é um escrito que não é nem espírito. Estou trazendo algumas coisas que não são espíritos, propositadamente, viu, gente? Teu Deus é judeu, a tua música é negra, teu carro é japonês, a pizza italiana, gás argentino, café brasileiro, democracia negra, grega, os teus números são árabes, letra latina, ou seja, eu sou teu vizinho e ainda assim me chama de estrangeiro. De Eduardo Galeano, quem gosta de letras. Um grande escritor sul-americano. Então, qual é o pano de fundo desse escrito dele? Preconceito. Preconceito. Será que não tem? Eu não vou com aquela, não contrata aquela fulana, que eu já vi isso. Por quê? Porque ela é gorda, gordo é preguiçoso. Escutei isso. Falei, não, como é que tu fala uma coisa dessas, né? Não faça isso. Não, às vezes é uma pessoa lutando do jeito que pode. É exatamente até o inverso disso. Na verdade, caminhando na direção oposta. Eu já escutei esse tipo de frase. Né, que eu chamo-se de gordofobia, mas que na verdade está aqui dentro. Preconceito. O argentino isso, o argentino o quê? O argentino é teu irmão. O que tem? O cidadão é palmeirense, outro corintiano. E daí? Não pode? É proibido? Bom, o espírito é melhor, outro... alguém imagina que na porta do céu, São Pedro pôs uma cancela e falou assim, espírita, pode passar. Você é Deus. Não, você não, você fica de fora. Alguém imagina isso? Pode isso, Arnaldo? Não. Então, obviamente, o filtro não pode ser de natureza religiosa. Claro que não. Religião vem do italiano religare. Religare. Jesus diz isso. Tudo que ligares da terra será ligado no céu. Ele avisa. Está avisado. Tudo que desligares da terra será desligado no céu. Está avisado. Está te dando o recado. Tome cuidado com o que você está fazendo aí embaixo. Porque tu está construindo aqui em cima. Ele manda o recado para nós. Mas será que a gente presta atenção nisso? Eita, nós, hein? Então, na verdade, o pano de fundo para isso chama-se preconceito. Esse é um slide para quem gosta de estudar. Eu vou ser muito cuidadoso para não falar de política partidária. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém que seja tão pobre. Olha que frase bonita. Então, a sociedade ideal, na visão desse cidadão chamado Jean-Jacques Rousseau, 1789, que foi um dos fatos que mudaram o planeta Terra de direção, que foi a Revolução Francesa, traz uma noção embutida de conceitos de auxílio ao próximo, de uma convivência social respeitosa, onde aquele que tem mais deve ajudar aquele que tem menos. Está escrito isso aí. Agora, por que isso aqui estaria numa palestra espírita? Porque Jean-Jacques Rousseau foi o mentor de alguém que estuda espiritismo conhece, chamado Johann Pestalozzi. Suíço, a escola que não tinha muros, que também merece uma palestra só para ele, obviamente, e que foi ensinar Allan Kardec. Olha a sequência. Olha a sequência, né? Então, significa duas coisas importantes. A primeira, que o respeito ao professor. Olha que bonito. Professor é importante. Bom, mas professor, olha só quem está na sala de aula. Será? Será que um pai ou uma mãe que recebe uma família não é professor? Não presta atenção na tua conduta, porque teu filho olha. Tua filha olha. Bom, se tu está fazendo, está fumando, então eu acho que pode fumar, ué. É o senhor que está fazendo, estou vendo. Bom, se o senhor acha que pode trair a mulher ou trair não sei quem, então acho que pode também, ué. Se vem em casa agredir,
marido, feminicídio, que é o precursor, a agressão, vai achar que é normal. Tem uma funcionária em São Carlos, eu vou ser muito cuidadoso com o que falo, porque eu escutei isso não faz tanto tempo, não tem 6 meses. E ela veio do Nordeste tentar a vida, faxineira, tocando a vida. E ela disse que lá a mãe dela dizia assim para ela: pai não tem, né, gente? De cada 10, 8 não tem. Basta vocês verem o Loas, que é uma outra conversa, que até escapa um pouco do espiritismo, que uma hora a gente tem sobre isso. E a mãe dela dizia assim, ó: aprenda a cozinhar desde cedo para o teu marido não te bater. Ela falou isso para mim, tomando um café. Faz 6 meses. Eu falei: menina, mas tira isso da sua cabeça. E se passar perto disso, tu, por favor, procure ajuda. Não, nem de longe. Observem, então, a importância disso, a necessidade disso. Né? Algo a ser difundido. E observe que estou sendo cuidadoso. Não estou falando de partidos políticos, direcionamento, nada disso. Tu vê aquilo que tu gosta, aquilo que te agrada. Mas sugiro que veja se encaixa dentro disso. Essa é uma sugestão boa. Porque isso é importante. Qualquer que seja o direcionamento. Vamos andar. Opa, fiz bobagem aqui de novo. Vamos lá, vamos ver aqui. Tem uma frase que muito me agrada. O mau artesão culpa a ferramenta. Significa isso, hein? Vamos lá. Do ponto de vista espírito, estou aqui, encarnado. Então nós vamos descer, qualquer um de nós. Alguém imagina que vai falar para você, vai ser um parque de diversões lá embaixo, uma delícia. Será que vai ser isso? Não, não vai. Vai ser complicado, menino. Vai ser complicado. Te prepara, que tu precisa disso, mas vai dar trabalho. Agora, é muito comum eu escutar a frase: eu não faço assim porque meu marido não podia me tratar assim. Se ele me trata assim, então eu também não vou fazer isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso, eu não vou para lá, eu não vou para cá. Ou a mulher, acontece também. Com menos frequência, mas acontece. É assim? Então também não faço isso, não faço aquilo, etc. Gente, qual que é a ferramenta do espírito que quer evoluir? É o outro. É quem te fecha no trânsito. É quem não te dá bom dia. Essa é a tua ferramenta para evoluir. É o parente que dá problema. É o dependente químico. Aquele que você acha que não tem nada com isso. É aquele que é alcoolista, alcoólatra. Ele é a tua ferramenta. Como é que tu lida com isso? Como que tu trata isso? Isso é importante. Porque ele é a tua ferramenta para isso. E o mau artesão culpa a ferramenta. Ou seja, a culpa é dele. Não, a culpa é dela. Não. Eu não. Tenho uma vida boa. Não, eu não faço mal para ninguém. Ninguém nunca escutou isso? Cansei de escutar. Então, pensando nisso, o espírito ele puxa a responsabilidade que lhe cabe. Nós temos algo a ser feito. Não é assim, não tenho nada para fazer. O espiritismo não fala isso. Tu tem sim coisas a fazer. Faça. Vamos andar. Bom, esse é o nome que talvez ninguém conheça. Essa é uma foto interessante. Cláudia Dias Batista de Souza. Fala até o nome inteiro. Essa moça bonita tem 14 anos. Está se casando com uma personalidade, alguém rico. Aliás, ela também, uma família de classe alta paulistana. E esse sujeito trouxe a Fórmula 1 para o Brasil. Esse sujeito trouxe muita coisa do ponto de vista esportivo. Morreu num acidente de avião, em 1973. E ela casou-se muito nova, um casamento arranjado entre famílias da elite paulistana. Acontece, 14 anos. Né? E ela tem uma história interessante. Porque muitos de vocês, para não dizer todos vocês, sabem quem é ela. Essa moça é prima dos irmãos Mutantes, do Arnaldo Batista e do Sérgio Dias, quem gosta de música. É prima de gente importante, conhecida. Em 1973, ficou 5 anos presa por porte de drogas na Suíça. O casamento aos 14 anos, foi abusada sexualmente. Tem uma filha com depressão grave, ficou quase 1 ano, tentou 2 vezes o suicídio, e o esposo morreu num acidente de avião. Uma trajetória difícil.
Vamos combinar. Hoje ela tem mais de 1 milhão de seguidores, escreveu vários livros, tem várias entrevistas na TV. Eu tenho certeza que aqui dentro tem gente que já leu ou gosta das coisas que ela fala. Eu, inclusive, que sou um admirador dela. Ela é essa pessoa. Peguei alguém fora do meio espírita, não obstante ser reencarnacionista. E aqui tem uma coisa inacreditavelmente bonita. Porque se tem algo que Emmanuel diz, é que aquilo que tu fazes de problema em vida, tu pode corrigir ainda nessa vida, enquanto encarnado. É corrigir o defeito quanto antes. Ela faz isso, de maneira exemplar. E tem muita gente que empurra isso, com um bico, um dia eu faço, ele não me cumprimenta? Um dia, quem sabe, um dia, ela que me falou, não me dava, um dia. Ela não fez isso. Passou por um período de sofrimento importante. O tema de hoje é despertar espiritual, não é isso? Ela teve o dela. Aliás, vários. E resolveu, falei, eu não quero mais essa vida. Não quero. Quero viver melhor. Quero encontrar o meu destino. E o destino dela foi esse. Precisaria ser espírita? Claro que não. Vamos andar. Esse é um negócio que eu vou colocar para vocês. E eu vou contar uma historinha bem rápida, que meu tempo já está se esgotando. Uma família mora em São Paulo, capital. Essa moça aqui é o pai. Deixa eu pegar aqui, isso aqui é um negocinho que vai ficar melhor para mostrar para vocês aqui. A mocinha, essa aqui é a neonatologista, esse é o pai. E eles decidiram ter um filho, casaram-se, têm uma vida estável. E com cerca de 3 a 4 meses de gestação, a obstetra chamou e falou assim, olha, eu tenho uma coisa muito difícil para falar para a senhora, porque sua filha vai morrer. Hã? Como assim? Vai morrer. A filha está com uma série de problemas, e se não morrer vai ter um monte de problemas, e eu tenho que te contar isso. Ela voltou e guardou todo o enxoval e não podia falar disso para ninguém. Tanto que hoje é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Vocês são os primeiros a saber sobre isso. Com autorização da mãe, obviamente. Ou seja, não se toca nesse assunto. Que mãe que vai querer que fale de uma gravidez cujo filho pode ter esse monte de problema? Quem quer isso? Não queria. Agora, isso levou esse povo, ele, filho de alguém que é uma relação monoparental, filho solo, que tem as suas dificuldades, porque tem a figura da ausência paterna, voluntária, por parte da mãe, para pensar. Compreende? Porque a ausência da figura paterna, ele menciona. Não deixa isso claro, mas é muito evidente na maneira, no jeito de andar, no jeito de tratar, no jeito de colocar as coisas. Uma boa pessoa, sujeito dedicado, com suas dificuldades como qualquer um de nós. Que não ia à igreja, e a mãe é espírita, com um espiritismo meio... que não cabe a nós falar sobre isso hoje, porque meio talvez todos nós sejamos, mas ele deixou ele meio acéfalo do ponto de vista religioso. Não ficou com a mãe e também não seguiu mais nada. Mas depois dessa notícia começou a seguir. E vai à missa. Eu já fui à missa com esse povo, etc. E fui convidado aí nesse parto, me mandaram os exames. E eu olhei os exames, levei para um colega e dei uma série de conselhos. Falei, olha, exame é exame, mas tem muita coisa que ainda pode acontecer. Não é? Tenha confiança em Deus e faça, segue o que vier. Mas e ela, um sentimento de sofrimento no começo, então minha vida podia ser bem melhor. Maternidade é difícil. Maternidade abraça tudo. Tudo. Preto, branco, gordo, o magro, o rico, o pobre, o doente ou o saudável. Mãe é algo sagrado mesmo. Porque a maternidade raiz está pronta para abraçar aquele espírito com toda a dificuldade que ele trouxer. Olha que bonito. Coisa interessante, eu falei isso. Levou ela às lágrimas, obviamente. Isso contaminou essa família. E o que aconteceu nessa manhã, isso tem 3 semanas, isso é bem recente.
fez com que alguém que não ia à igreja ou tivesse uma religião passasse a ter. Alguém que dava uma estrita confiança a tudo aquilo que é material também deixou de ter. E alguém como eu, que fui convidado para isso, tivesse a oportunidade de ver nascer, dentro do despertar espiritual, que é esse o motivo da manhã de hoje, a necessidade que a dificuldade tem dentro de uma família. Que é o mais bonito? O nascimento de alguém modifica a vida de muita gente. Pense nisso. E vou mostrar para vocês um videozinho curto. Sonzinho tem? Tá um pouquinho alto? Obrigado, querido. Vamos lá ver. Vamos ver se dá para vocês verem. Isso foi uma operação de guerra, gente. Todo mundo preparado para um óbito. Todo mundo em silêncio. Aí o pai e a mãe conversaram depois do assunto. E ele decidiu pôr uma música no celular. A música é do celular do pai, que decidiu falar, tá tudo bem. Vai vir com música, com alegria para todo mundo. Essa neonatologista estava desesperada, ela é médica como eu, por isso eu entrei na sala. Então, conversei com ela reservadamente, ela falou, doutor, eu estou como um avião que está com defeito, está prestes a pousar. Nós estamos preparados para a queda. Então, agora o pai, surpreendentemente, depois daquela conversa, põe uma música bonita, pôs Elis Regina, e decidiu, vai vir. Está tudo certo e nós vamos abraçar, porque isso é nossa função, e fazer o que pode. A nenê veio bem. Essa nenê é minha primeira neta, é minha parente, e eu tive a missão de abraçar esse povo. Isso foi um despertar espiritual para todos eles, e talvez para mim também, que tenha a função de ajudar os outros e demonstrar que sofrimento não serve para trazer mal a ninguém e nem para a família. Serve para ajudar você e para ajudar os outros. E se Deus te deu algum tipo de oportunidade nessa vida, pense nisso. Raciocine sobre isso. E força e fé. Fique reto, confiança em Deus, que vai dar certo. Meus caros, minhas caras, estamos nos aproximando ao fim. Não precisei ir, como eu vou falado para vocês, até ao meio-dia, lamentavelmente, tomar o tempo de vocês, domingo de manhã, né? Mas digo para vocês que o raciocínio do Espírito que está atingindo a evolução vai chegar nisso. Quando os aplausos não te iludem, nem a rejeição te fere, é sinal que você já evoluiu. Parabéns. Agradeço a oportunidade da manhã de hoje. Que Deus proteja vocês. Que Deus proteja a todos aqueles que desejam caminhar em direção ao bem. O caminho é árduo, o caminho é difícil, o caminho é trabalhoso, mas Deus não colocará no teu caminho nenhum fardo que tu não consiga carregar. Obrigado, fiquem com Deus.